Olá, você vai prestar Enem esse ano? Que bom! Então nós vamos começar hoje uma série com os 7 assuntos que vão cair na prova do Enem. 30 anos dando aula, você pode ter certeza. Eu posso chegar aqui e afirmar para você o que cai na prova do Enem. Nessa nossa primeira aula, vamos discutir, vamos revisar sobre ligações químicas e polaridade. Fica aí, depois da vinheta, vamos conversar sobre isso. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, sou o professor Everson. Como já te disse, há 30 anos venho trabalhando com os meus alunos uma maneira fácil e eficiente de aprender química. Trago para você agora essa série que é um presente para você revisar os conteúdos de química com aqueles assuntos que realmente vão aparecer na sua prova do Enem, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo aqui sobre a revisão do Enem, sobre os 7 conteúdos aí que vão cair na prova do Enem, você vai ser um dos primeiros a ser avisado sobre isso. Mas vamos lá discutir um pouquinho sobre o conteúdo. Aqui eu selecionei para vocês algumas questões que já apareceram na prova do Enem e que estão dentro desse assunto, ok? Essa questão caiu aqui na prova de 2011. Entenda o seguinte, eu quando faço uma revisão de vestibular com os meus alunos, eu gosto de trabalhar provas o mais distante possível em relação à prova daquele ano. Tem aluno que fala assim, pô, Everson, Enem 2021, 2020, eu tenho que fazer a prova 2019. Meu, fazer a prova 2019 é você prever o que não vai cair, né? Porque eles não vão repetir um assunto muito próximo. Então, por isso que eu gosto de trabalhar o quanto mais distante possível, porque a gente tem isso daí, essa noção do que realmente pode aparecer na prova. Pode ter certeza. É uma técnica que tenha dado certo já com os meus alunos, tá bom? Então, olha só o texto. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade, aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, ela perde elasticidade. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes, umectantes feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Vamos aproveitar essa nossa primeira aula para entender o seguinte. O Enem é uma prova que gosta muito, não só em química, mas em qualquer conteúdo, de trabalhar texto. E você tem que ganhar tempo na prova. Quando eu falo ganhar tempo no vestibular, não é correr, é tornar a resolução eficiente. E na prova do Enem, tornar a resolução eficiente, sabe o que é? Não ler o texto. Vai ter muito texto na prova. Pula o texto. Venha direto à pergunta. A pergunta está aqui, ó. Ô Everson, se de repente a pergunta para eu responder eu precisar do texto, aí você lê o texto procurando dados para a resposta. Porque pensa comigo, se você lê o texto, vai para a pergunta, aí você fala assim, nossa, eu preciso ler o texto de novo. Você lê o texto 2 vezes, pronto, é aí que você está perdendo tempo. E te garanto uma coisa, a grande maioria das questões, o texto está ali apenas para contextualizar. Ele não está ali para te entregar dados para resolução. É apenas uma contextualização, que é a característica da prova do Enem. Que a ideia é ser uma prova do dia a dia, uma prova contextualizada. Só que muitas vezes o texto ele conta um monte de história e chega para você e fala assim, qual é a fórmula da água? Espero que você saiba, né? Então, H2O. Tem gente que não sabe, mas tudo bem, você sabe porque você é meu aluno. Então, pula o texto. Então, ó, aqui você viu que esse texto que a gente leu não teve informação nenhuma, ó, tchau texto. Não precisava ter lido. Vem aqui, ó, na pergunta. A retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência, olha o dado aqui, ó, da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade. Com a umidade é o quê? Com a água. O que é grupo hidroxila? Grupo hidroxila é isso daqui, ó. Os OHs. Hidroxila, hidrogênio, oxigênio. Aqui, ó. Ó o OH, tá? Então, o que ele quer saber é o seguinte. Que tipo de interação é essa? Tá? Por meio de. Então, é uma interação. A interação
de estrutura polar. Tá? Quando eu estou falando de composto orgânico, se não é hidrocarboneto, que é só carbono e hidrogênio, o composto orgânico ele é polar. Se ele é polar e tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, no caso aqui ele está ligado ao oxigênio, então nós vamos ter uma ligação chamada ligação de hidrogênio. Ou, em algumas provas ainda aparece ponte de hidrogênio, mas nós já percebemos aqui que o Enem já usa o termo correto. Pode ser que na tua escola você tenha aprendido o termo ponte de hidrogênio. O termo correto, a orientação é usar ligação de hidrogênio. Então é isso. Quando acontece ligação de hidrogênio? De novo, quando eu tenho molécula polar. Na química orgânica, a gente considera todas polares. Apolar apenas o hidrocarboneto, ok? Molécula polar com hidrogênio ligado a um desses três elementos. No caso aqui, hidrogênio ligado ao oxigênio. Maravilha? Vamos à segunda questão. Olha só. Vamos pular o texto. Fazer aquilo que eu te falei agora há pouco, ó. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Vamos ler o texto. Que arranjo? Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar num novo lipossomo. Vamos entender algumas palavrinhas aqui. Lipídico, bicamada lipídica, você vai entender o quê? Gordura, tá? Lipídio nos leva ao termo gordura, ao termo óleo, tá? Óleo, gordura, tá? É o lipídio, ok? Então o que ele fala? Esse arranjo se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Então veja, aqui o fosfolipídio meio aquoso formou essa estrutura. Meio aquoso, a água é polar. A água é polar. Então quer dizer que essa estrutura aqui, ó, ela é toda polar. Então esse lado aqui do fosfolipídio é polar. Aqui internamente ele vai repelir, ele vai ser repelido pela água. Então essa estrutura interna aqui é aquela que está conectada ao óleo e à gordura, que é apolar. Então, olha só, eles apresentam uma natureza polar, ou seja, são inteiramente solúveis em água? Não, eles não são inteiramente solúveis em água. Por isso que ele apresenta isso daqui, porque ele tem uma parte polar e uma parte interna aqui, apolar. Apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa. Não, eles são solúveis, tá? Anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases. Não tem nada a ver isso daqui. Insaturada, possuem duplas ligações. Não tem nada a ver com essa característica. Na verdade, anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica, água, fílica, amigo da água, polar com polar. E hidrofóbica, tem fobia de água, não se mistura com a água. Hidrofóbica, verdadeiro. Então ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Por isso que ele forma essa estrutura do lipossomo. Beleza? Então, ó, polaridade, essa estrutura de polaridade é algo que aparece muito na prova do Enem. Por isso que a gente está começando a nossa primeira aula aí das 7 dicas exatamente com esse assunto. Tá bom? E vamos a um último exercício, um pouquinho mais recente, nem tanto, né? Que ele fala o seguinte: pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. Tá vendo, ó? É um texto inicial. O que você pode vir aqui, ó, características desses compostos responsáveis pelo descrito no texto. Tá vendo, ó? Eu vou ter que procurar o que está no texto. Então eu vou ler procurando as características. Quer ver? Após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para os seus tecidos lipídicos. Olha isso.
difundir-se para os seus tecidos lipídicos. O que quer dizer isso? Lipídico, eu falei, representa óleo e gordura. E o lipídico é apolar. Então, qual é a característica descrita no texto? Os pesticidas, eles têm baixa polaridade, tá? Por quê? Porque ele se difunde. Lembra da regra da solubilidade? Semelhante tende a dissolver semelhante. Polar tende a dissolver polar. Apolar tende a dissolver apolar. Maravilha? Beleza? Te ajudou bastante essa nossa primeira aula aí com a revisão? Então, espero ver você nas outras 6 aulas e, obviamente, o teu sucesso no Enem em Química estará garantido. No mais, bons estudos!